Nosso primeiro vídeo aqui no canal, começamos a movimentar nossas redes, né? A gente aqui da Especial Corretora. Eu sou o Ricardo, hoje eu tô aqui com o Cadu, com a Adriana. Olá, tudo bem? Aliás, a gente vai fazer várias vezes essas mini reuniões, esses bate-papos, porque a gente sentiu que é importante compartilhar um pouco da nossa vivência. A gente vive um assunto tão corriqueiro, tão importante. A informação acaba não chegando para os clientes, é um mercado que movimenta muito, que muda toda hora. Falar um pouco dos assuntos relacionados à corretora, aos corretores, né? Então nós vamos conversar com os clientes, vamos conversar com os futuros clientes e com todo mundo que estiver interessado em saber um pouco mais sobre o ramo da saúde. Que legal isso aí, né, Ricardo? Você vê, poder trazer esses conteúdos, essas coisas que a gente tem, que a gente vivencia há tanto tempo, né, e poder agora trazer diretamente para os nossos clientes todos os dias, trazendo conteúdos, coisas que muitas vezes eles estão conversando, querem aprimorar o assunto, né? Querem melhorar o assunto, entender com mais profundidade o assunto e muitas vezes não conseguem, não sabem como, né? E acho que é aí que vai entrar o nosso papel para poder desenvolver essa proximidade maior com os nossos clientes, né? Com as pessoas que vivem aí esse nosso universo de seguros, de plano de saúde, né? Tanto tempo, né, Dri? 15 anos aí, né, Ricardo? Que a gente atua com isso. Quanta coisa a gente já vivenciou, né? Quanta coisa nós já absorvemos de informação e agora, dessa forma, nesse primeiro podcast, né? Que bacana. Nós vamos lembrar disso, né, Ricardo? Isso aí vai passar um tempo aí, nós vamos lembrar. Será que vai ficar bom isso, cara? Mas tomara que fique. Vamos torcer pra galera curtir. Vamos buscar mesmo essa proximidade. Acho que a Adri vai ter bastante coisa também, Adri, pra trazer pra nós. A ideia é justamente essa, a gente buscar uma proximidade com vocês, né? Porque a gente vive tantas coisas, né? E é tanta coisa interessante, tanta coisa bacana nesse mercado, tanta informação, tanta coisa que vocês podem utilizar aí, que vocês podem aproveitar. Você vai se identificar em vários momentos, né? Com aquilo que você está vivendo. De repente você teve um reajuste, de repente você do nada foi marcar um procedimento e teve uma negativa do hospital e você não sabe como se comportar, o que fazer. Às vezes você nem sabe mais onde está o seu corretor, porque infelizmente também é um ramo onde a gente perde um pouco o contato com o nosso corretor, e isso aqui é justamente para a gente começar a entender a importância do corretor de seguros, tanto num alto, num ramo complementar, e falando especialmente de seguro-saúde, plano de saúde, como é o nosso caso aqui da Especial. Então, isso vai ser bacana. A gente está perto das pessoas, no momento que ela puder, e de repente casar com aquilo que ela está vivendo para ela entender e ela começar a se identificar, ela de repente trazer até questionamentos para a gente e a gente poder contribuir de alguma forma, poder ajudar, poder servir como uma referência, né? E ajudar as pessoas a se situarem mais nesse ramo. O plano de saúde é uma coisa tão normal, né? Todo mundo praticamente precisa, é uma coisa muito importante e muitas pessoas têm, outras não têm, vão passar a conhecer, outros não conhecem, de repente não tem porque não sabe que poderia ter, que existe possibilidades de planos para todo tipo de faixa etária, para todo tipo de pessoa, uma infinidade de produtos aí no mercado que dá para a gente trabalhar. Por exemplo, rede de atendimento, rede de hospitais hoje, vou contratar um plano de saúde, eu tenho um plano de saúde atualmente. E que rede de atendimento eu tenho nesse plano? O que eu posso usar dentro de cada hospital, por exemplo? Eu posso usar uma parte ambulatorial dentro de um hospital hoje? Não posso? Que tipo de procedimento eu posso fazer lá dentro? Tem um laboratório dentro do hospital? Será que eu consigo fazer um exame? Eu consigo marcar uma consulta eletiva, que é aquela consulta, né, que vamos fazer uma ligação para conseguir falar? Para eu entender um pouquinho melhor, o plano de saúde, então, nada mais é que eu pagar uma operadora para ela me dá acesso a hospitais para eu poder utilizar quando eu... Me conta um pouquinho melhor do que é o plano. Quem contrata um plano de saúde, a primeira coisa que vem na cabeça, o atendimento, os hospitais, né? Qual é o atendimento que eu vou ter naquele hospital, que o cliente hoje, ele tem um hospital de preferência, ele quer saber se ele pode fazer tudo dentro do hospital.
Hoje em dia, isso ficou bem mais fácil para o cliente, né? Ele, no hospital, ele passou por um médico, fez uma cirurgia, ele quer continuar fazendo o acompanhamento dele lá no hospital, então hoje ele pode usar dessa parte que é ambulatorial, né? Que nós chamamos. Então você pode usar para tudo, né? O hospital. E hoje o plano de saúde nada mais é do que um atendimento. Eu quero ter uma cobertura hospitalar. Quando eu ficar ruim, eu tiver qualquer problema de saúde, eu quero ir num hospital, um hospital bom. O cliente sempre ele vai escolher um determinado hospital, né? E claro, ele sempre quer o atendimento ambulatorial completo. Isso. Mas nem todos os planos de saúde oferecem. Então isso a gente sempre passa para os nossos clientes, mas é bem importante essa situação dele ter o atendimento completo. Por exemplo, São Luís, você pode ter tudo dentro de São Luís. Só que tem plano de saúde que você só tem pronto-socorro, só tem internação. Poder realizar um exame, sim, é uma medicina preventiva, poder, se precisar de uma cirurgia, fazer uma cirurgia, tanto marcada, né, que a gente chama de eletiva, quanto de emergência, caso venha precisar de alguma coisa. E tem um detalhe aí bem importante também, por exemplo, o cliente ele já está lá, então ele precisa fazer um determinado procedimento, ele faz o exame lá, o exame já fica no hospital, o médico já tem esse acesso, às vezes ele está internado, nem chegou a levar por uma questão de cirurgia, enfim, mas ele tem todo o histórico lá no laboratório, enfim, os exames ele faz, o médico já tem acesso ao exame, então tudo facilita, né, para ele, então ele acha isso fantástico. E você sabe daqui uma coisa legal de pontuar, né, Ricardo, que você falou, por exemplo, hoje uma prestação de serviço na saúde privada, né, nós temos, por exemplo, um órgão regulador que garante procedimentos para você, então porque o bacana, né, a pergunta que você fez, né, Ricardo? Assim, como é que é o plano de saúde? Por que eu tenho, por que eu contrato? O plano de saúde, você tem um órgão regulador que te garante um procedimento. Então, a gente pensa em saúde pública no nosso país, o que a gente pensa? A primeira coisa, Ricardo, que você pensa... Fila, atraso, não vou certo? conseguir. Falta de procedimento. Eu vou morrer antes de conseguir ser atendido. Ricardo, você tem uma ideia? Eu já estive uma vez em um hospital público que um parto que aconteceu ali... Cara, pelo que eu me lembro, tinha mais ou menos dentro daquele quarto, cara, faz muito tempo isso, mas uma média de umas 20 camas. Saúde pública do nosso país, tá? Não vou citar o nome do hospital, mas assim, infelizmente, é isso que uma pessoa hoje que não tem um plano de saúde acaba enfrentando, né? Eu acho que o bacana é também essa questão do órgão regulador que garante aí um procedimento, 2 camas, um quarto coletivo, um apartamento, um limite de tempo para você ter direito a um procedimento. Eu acho que tudo isso também é bem interessante na contratação do plano privado, né? Mas vamos tentar agora sintetizar um pouco mais o que falar um pouco mais da essência do plano de saúde. E aí, normalmente, quando a gente vai falar para alguém, ou até um funcionário novo, alguém que não conhece de plano de saúde, a gente costuma sintetizar em três tópicos, né? Que é preço, rede e carência. A gente vive brincando isso aqui na empresa, que quem domina preço, rede e carência já está na frente de mais da metade do mercado. Tanto rede como preço e carência não é único, né? É dividido por tipos de produtos, né? Então, você tem preços diferentes preços do mesmo produto quando ele é individual, outra quando ele é um plano por adesão, e o mesmo plano, num plano PME, ele tem um outro valor, uma outra rede. Sim. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre, começando do PME, que é o foco da nossa corretora, que é também o que mais movimenta o mercado de planos de saúde hoje em dia. Vamos tentar explicar o que basicamente é um plano PME. Bom, o plano PME hoje, né, é contratado, a gente sabe, através do CNPJ. Né? Então, hoje o cliente que tem um CNPJ, ele já pode contratar um plano empresarial a partir de uma vida. Essa é a principal diferença. Isso, o plano exatamente. PME, então, eu não consigo, se eu não tenho CNPJ, eu não entro num plano na categoria PME. Não. E ela, qual a vantagem que ela traz em relação às demais, os outros tipos de produto? A vantagem é normalmente o que o cliente sempre procura, né? Que ele sempre quer contratar o melhor plano, ter o melhor preço, ter mais opções no mercado. E hoje o plano PME realmente é o que tem mais opção no mercado. A gente costuma falar, mas o plano é só para mim, né? E eu tenho um CNPJ, mas eu quero contratar um plano só para mim. Hoje isso é possível, né? Então o cliente ele consegue mais opções quando ele tem um CNPJ.
né? Diferente de um plano individual, porque o individual normalmente não tem tantas opções assim. E o preço acaba sendo mais alto também. Então, o CNPJ realmente ajuda bastante. Basicamente, então, quando a gente fala dos 3 tópicos principais, dos 2 fatores, preço, rede e carência, já tem o plano PME ele é que vai atender melhor nesses 3 fatores. Atende rede, mais opções. Preço, ele é o que vai ter, talvez, se comparando o mesmo plano nas 3 categorias, ele vai apresentar o melhor preço, sim, a melhor rede e a melhor possibilidade de redução de carência, certo? A questão da carência nós vamos entrar depois. As demais modalidades também fazem, mas se eu tivesse que falar hoje no pequena e média empresa, que são esses planos que a Adriana comentou, eu colocaria a parte de custo e a parte de rede de atendimento. Certo. Ele viabiliza para você uma rede mais ampla, porque trabalha com os hospitais mais fortes, e o custo por se tratar em relação a um plano, por exemplo, que a Adriana vai comentar agora para a gente aqui, que seria um plano coletivo por adesão. Os planos que estão atrelados aí a vínculos com sindicatos, conselhos de classe. O plano empresarial, se você colocar em relação a esses planos coletivos por adesão, ele vai atender a mesma questão de rede, mas o custo ele é mais baixo, né, no plano pelo CNPJ. Sim, exatamente. O que acontece? São várias situações, né? Às vezes o cliente ele quer um plano bom, e ele não tem o CNPJ e também não tem aquela formação acadêmica para contratar um plano bom. Porque hoje o cliente, quando você pergunta para ele qual a sua opção, né, de atendimento de hospitais, né, que a gente sempre pergunta, porque hoje o cliente contrata um plano de saúde para ter o atendimento, hospital, laboratório, médicos, enfim, mais hospital e laboratório. Né? Aí o cliente ele não tem o CNPJ, então para ele fica um pouco difícil, né? Porque no mercado hoje os planos individuais não atendem esses hospitais, porque ele precisa hoje de São Luís, Alemão Oswaldo Cruz, 9 de Julho, HCOR, ele sempre vai falar desses hospitais. Até mesmo aqueles que eu tenho assim muitos casos que acontecem de clientes que saem de empresas, trabalham numa empresa, numa multinacional, saiu da empresa, ele é solteiro, ele é sozinho, ele não tem ninguém, mas ele é um prestador de serviço. Isso já ajuda bastante, porque por ele ser um prestador de serviço, ele consegue contratar só para ele um plano empresarial. Aí ele pode escolher o hospital, isso diminui o preço também, porque a gente tem o plano de adesão, só que a adesão é bem mais alto o custo. O empresarial é mais em conta. Então, isso ajuda bastante, facilita bastante para o cliente escolher o hospital que ele quer de atendimento, né? Porque então, é o que está em jogo no momento. Vou entender aqui como se eu vou fingir que eu sou o cliente aqui nesse bate-papo, para também tentar facilitar o entendimento. A gente sabe que é bastante informação. Então, eu tendo um CNPJ, significa que eu consigo acessar mais hospitais, é isso? Sim. Os principais hospitais, esses que você citou o nome e outros. Sim. Então significa que eu tenho como contratar esses hospitais no meu plano de saúde, sim, pagando um preço menor, é isso? Sim, porque as maiores opções estão dentro dos planos que são ligados a CNPJ. No modelo de contratação por CNPJ. Por exemplo, existem operadoras hoje que não trabalham com a modalidade individual, mas trabalham com o CNPJ. Existem operadoras e seguradoras hoje que não trabalham na modalidade por adesão, mas atuam no plano pessoa jurídica, no plano através do CNPJ, que é quando o funcionário contrata, quando o empresário contrata, isso você consegue fazer. Então, as maiores opções estão no plano empresarial. Ou seja, então, dependendo se eu não tenho um CNPJ, já começa a reduzir a minha possibilidade de contratação. Eu fico muito mais engessado, com certeza. Bastante. Às vezes, o cliente ele quer contratar um plano bom, né, uma operadora aí de ponta no mercado, mas, por exemplo, a formação acadêmica dele não é aberto para esse plano. Ah, mas eu quero determinado plano. Aquele plano ele é ótimo, eu quero fazer esse plano. Mas aí a profissão dele não cabe para ele fazer esse tipo de contratação. Então, essa situação acontece muito no mercado, que tem cliente, às vezes eles fazem um CNPJ para fazer uma contratação de um plano de saúde. Muitos já têm, né? Hoje tem clientes que têm MEI, né? Empresas pequenas, pode contratar o plano. Mas tem muitos que não têm, ele acaba ficando num plano médio, né? Que tem um atendimento razoável, faz um CNPJ, que normalmente o MEI é o caminho mais fácil, e depois de 6 meses ele contrata um plano empresarial.
Então, às vezes, naquele momento o cliente não tem o CNPJ, não tem como fazer, mas a gente sempre mostra um caminho para ele, que ele possa ter daqui uns 6 meses ele pode reduzir o preço dele, contratar o melhor plano, mas por enquanto ele acaba ficando num plano aí, vamos dizer, que não tem os melhores hospitais, mas tem alguns hospitais bons. Isso que a Adriana está colocando é muito importante, porque sim, hoje o mercado ele gira em torno de planos por empresa, planos empresariais, os famosos PME. E não é aquele plano que é para uma empresa dar para os seus funcionários. Também né? Porque o plano PME, basicamente, ele é um plano que se usa um CNPJ e vai de 1 a 29 pessoas. Essa é a característica principal de um plano PME. Mas, normalmente, o que acontece? O dono daquela empresa, ele utiliza o CNPJ dele para contratar um plano para ele e para a família dele. Então isso é uma coisa muito comum. A maior parte das contratações, elas são nessa modalidade. Sim. Mas não significa, né, gente, que se você não tem um CNPJ, não existe um plano que vai... O plano bom é aquele que vai te atender, é aquele que vai te oferecer uma cobertura, porque qualquer plano vai ser melhor do que você não ter um plano. Então, começar... às vezes eu não tenho CNPJ, mas existe um plano que pode te atender de alguma forma. Então, é claro, o plano empresarial ele vai te abrir um leque, é isso que eu estou entendendo, vai te abrir um leque com os melhores hospitais, com a melhor rede, as melhores opções. Mas quando eu não tenho, aí você comentou a questão de formação acadêmica. Eu queria que a gente falasse um pouco mais desse ponto, que eu acho que não ficou muito claro, né? A gente passou pelo plano de adesão sem citar o que seria essa formação acadêmica e onde que ele se enquadra aqui nessa divisão individual, adesão e plano PME. Onde que está aí a questão da formação acadêmica? Esses planos por adesão, eles estão ligados a vínculos com entidades de classe, através de conselhos de classe, sindicatos de classe. Então eu sou uma pessoa que eu tenho uma formação acadêmica, sou um administrador de empresas. Eu tenho um vínculo com essa entidade de classe, que hoje seriam os sindicatos administradores do Estado de São Paulo, por exemplo. Através de uma administradora de benefícios, que é quem intermedia essa negociação, eu consigo contratar um plano por adesão. Então, hoje uma administradora de benefícios, que é o plano coletivo por adesão, o plano coletivo por adesão, ele funciona assim, ele é administrado por uma empresa. Ele não está ligado diretamente a quem vai prestar o serviço. A operadora, no caso. Exato, a operadora. Já como é o plano empresarial. O plano coletivo por adesão, ele é administrado por uma empresa que vai gerir, que vai fazer a gestão desse negócio, desse plano de saúde. Todo esse trâmite eu precisar acionar um hospital, ir lá, pagar esse hospital. Eu faturar para essa pessoa, quem faz isso é essa administradora de benefícios. Então esse plano coletivo por adesão, ele está ligado a entidades de classe. Conselhos de classe, como economistas, médicos. Por exemplo, o médico hoje ele tem direito a ter uma rede, como a Adriana comentou, que é uma rede mais ampla, que não vai atender esse médico muitas vezes no plano individual, que nós vamos entrar daqui a pouco. Certo. Né? Essa rede no plano coletivo por adesão ela é mais ampla, mas ela me dá uma condição de poder contratar só tendo um vínculo com uma entidade de classe. Por exemplo, eu sou um médico, eu sou um profissional que eu sou um médico formado em medicina. Eu consigo contratar um plano através de uma entidade de classe que hoje seria a PM, por exemplo. Aí a gente cai num problema novamente. Então, para eu ter acesso a muitos hospitais, eu preciso de um CNPJ. Se eu não tenho CNPJ, tem uma outra possibilidade, que seria através da formação acadêmica, de alguma entidade, um sindicato, que eu vou participar e através desse sindicato eu ter acesso a esses produtos também que atendem bons hospitais. Exatamente. Agora, o problema é quando eu não tenho nenhuma coisa nem outra, certo? E aí é que a gente entra nos planos da categoria que é o individual familiar. O nome é individual familiar, mas não significa que você não possa ter um plano para a tua família de uma outra categoria. Então, aí a gente caiu aqui no plano individual. Então, PME, aquele plano que eu uso um CNPJ, tem um leque e tenho vantagens, mais vantagens. Sim. Plano adesão, eu tenho vantagens, eu tenho um leque, mas eu preciso ter uma formação, um sindicato específico à minha formação acadêmica. E também vou pagar mais caro. Pagar mais caro. Pagar mais caro. Sim, bem mais caro. E na hora do reajuste também vai sofrer mais. Esse assunto também, viu, Ricardo? É um assunto que dá bastante assunto. Hoje a gente já começou a falar de tanta coisa, né? Tem tanto assunto para tratar, mas esse de reajuste realmente... Porque os três são diferentes.
Nossa. O empresarial ele é reajustado de uma forma, o plano coletivo por adesão ele é reajustado de uma forma diferente do empresarial. Sim. E o individual, ele também ainda muito E mais... olha só, É por isso que você tá sempre perdido, ou você conhece alguém que tá sempre sem entender completamente como que é a questão da vida de um plano de saúde, de ter um plano de saúde. Mas a ideia desse bate-papo é justamente você também descobrir que existem outras opções e que aos poucos, de repente, você vai perceber que você não tá na melhor, que existe alguma coisa bacana para você, ou então você passou por algum problema aí e a gente falar desse problema justamente aqui, sendo que tem uma outra opção para você poder trabalhar. Então esse bate-papo vai ser muito legal. Então se inscreve no canal, curte tudo para você, ativa o sininho para você receber o nosso conteúdo, que aos pouquinhos você vai ver que vai com certeza gerar economia, um melhor atendimento para você, para sua família. De repente você vai perceber que você pode colocar o teu dinheiro de uma forma diferente, ou então você vai ter acesso a um hospital que você queria, mas não tem aí, ou então uma regra, uma legislação que na tua modalidade ela funciona diferente de uma outra modalidade, para você hoje não atende, mas tem uma outra opção. Enfim, é muita coisa. É por isso que assim, é melhor a gente caminhar devagarzinho, entendendo principalmente as diferenças, e logo mais a gente vai deixando isso aqui um corpo maior, né, mais estruturado, e aí vai ficando legal para todo mundo. Legal. Então, aí agora vamos falar do individual, falar um gente. pouquinho. Às vezes a gente fala, o plano individual, né? A gente acha que é os piores, né? Não, não é. Na verdade, assim, ele tem a sua vantagem, né? A vantagem pela questão do reajuste, que a gente até comentou, o Cadu até comentou aqui sobre o reajuste. O reajuste do plano individual são os menores do mercado, né? Então é interessante. E hoje as operadoras, elas renovaram, né, a questão de atendimento. Nós temos planos individuais que atendem super bem. Né? Às vezes o cliente ele quer economizar, ele não tem CNPJ, não tem formação acadêmica. O que eu vou fazer? Né? Ou saiu de uma empresa e não tem nada disso. Mas eu preciso contratar um plano bom. Hoje tem opção no mercado de contratar um plano individual, que tem um bom atendimento, porque o cliente ele quer ter um hospital bom de atendimento. E esses planos individuais, eles acabam credenciando alguns hospitais bons. Não é que, individual, eu não vou ter mais o São Luís, entendeu? Mas, em contrapartida, ele vai ter um bom atendimento também e ele vai ter um maior controle no reajuste, porque hoje o plano de saúde individual, ele é totalmente aí protegido pela ANS. Ele fica aí totalmente a favor do cliente. Então, os clientes que se assustam com o reajuste, meu reajuste está alto e tal. Mas, assim... Nessa situação, o plano individual vai ajudar muito, porque ele vai ter um bom atendimento. Para mim tá parecendo que o individual é melhor. Não é que é melhor. A gente está falando assim o seguinte, por exemplo, o PME, ele é o melhor. Quem tem um CNPJ tem a melhor contratação do mercado, o melhor preço, a melhor rede, enfim. E quem não tem? Eu não tenho CNPJ, eu não tenho formação acadêmica, Mas, André, eu preciso de um plano. Se você dissesse isso para mim, eu ia ter a mesma percepção. Porque se você fala para mim, se eu falo para você, certo, como a Adriana comentou, o reajuste é o menor reajuste e ele é protegido pela ANS. A ANS, nós não sei se já comentamos aqui, é o órgão que regula os planos de saúde, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. E o que acontece? É o menor reajuste? Sim. O plano individual ele tem a proteção, a gente pode dizer pela inflação, certo? Sim. O teto que a gente tem hoje, que pode acontecer dentro de um plano individual, 12%, certo? Esse ano foi 9%, mas o limite é 12%. 12%, certo? Não, esse ano é verdade. Realmente ele foi mais baixo, mas existe esse teto aí. Não tal, pode passar de 12%. Que não pode, porque ele é estipulado, ele é fiscalizado pela Agência de Saúde Suplementar, pela Agência Nacional de Saúde. Então não pode passar disso. Agora, em contrapartida, o que acontece, Ricardo? É verdade. Não tem tanta escolha, faz todo né, sentido que a Adriana comentou, que você pode sim ter um plano bom, né? É que isso vai depender muito do perfil também, que é o plano individual, mas a restrição é muito maior. Aí você me perguntou, Ricardo, mas esse para mim é o melhor. Para mim também. Eu também entendo como melhor. O problema é o seguinte, o problema é que o que aconteceu? Eu tenho uma rede que eu preciso, né? As operadoras que ficaram com o plano individual hoje,
são as menores. Então, o Elas meu não suporte oferecem. já é um probleminha aí que começa a aparecer. Nós vamos Mas conversar nesse um pouquinho. caso, Cadu, é assim, por exemplo, nós falamos também do plano individual, porque tem pessoas que só podem contratar um plano individual. Então, tem opção para eles também. Então, não deixa de ser, assim, o cliente ele não vai ficar sem ter um plano de saúde. Ah, mas eu não tenho, não dá para eu fazer um plano empresarial. A gente sabe que esse é o melhor. E ele quer manter a rede. Só que ele não pode por conta do custo, ele não tem o CNPJ. Então, existe planos individuais que também são bons e o cliente ele vai ter essa opção. Então ele entendeu? tem bons hospitais, mas não tem um leque tão grande. Isso é Não, verdade, então, exatamente. aí vai do público, né? Vai Tem do público público. que tem uma classe que não pode ter um plano para pagar, sei lá, hoje, um plano bom, vamos falar de uma família, 2, 3 mil reais. É um dinheiro alto, a gente sabe que o custo é alto. Então ela não tem essa condição de pagar esse valor. Mas eu preciso de uma assistência médica. Eu não quero depender do SUS. Então, ele ainda tem essa opção do individual. Então, assim, ele não está totalmente descartado, entendeu? Ele E falando de ajuda preço, bastante. como que é o preço na categoria individual? Se eu for comparar com um plano... O mais barato, então, é o PME, certo? Não é que é o mais barato, por exemplo. O individual, o preço ele é baixo. A gente consegue um bom preço Por para uma questões da família, por operadora. exemplo. Mas o que acontece? Ele tem a rede própria dele de atendimento e ele não atende os principais hospitais que encarecem o plano de saúde. Bradesco, por exemplo. Para credenciar um hospital, vai ter um custo alto, não vai? porque, por Para exemplo, você você atender pensa- um hospital de ponta. Você pensou nessa questão aí, pô, pra mim eu achei o melhor. Não, por exemplo, Eu achei o percentual- Bradesco do individual, por que ele não pode... Ele é... Eu sabia que você ia entrar nessa pergunta. Eu tentei chegar nela, mas é isso mesmo, era exatamente onde eu queria chegar. Como o reajuste ele é protegido pela ANS, existe essa questão aí de eu poder colocar só 12%, eu não passo disso, sempre giro em torno disso. A galera utiliza muito, certo? O cliente acaba utilizando bastante. O sinistro é muito alto, que é mais um assunto que a gente tem para entrar aí, Sim. né? Só que eu não posso reajustar acima desse dado que é colocado pela ANS, Ela porque protege, existe uma né? proteção. Então, o que aconteceu? Nomes maiores, né? Que são as companhias como Bradesco, Sul América, Unimed, entre outras, principais. cancelaram esses planos individuais justamente por essa questão, porque acaba não sendo válido o negócio em si, onde eu como cliente muitas vezes, e nós vamos conversar também sobre esse assunto, te ensinar como usar um plano de saúde, como você deve fazer isso, então o cliente muitas vezes utiliza errado, o que gera para a companhia? Gera um custo muito alto. Prejuízo. Prejuízo. Por quê? Porque o meu cliente, o meu beneficiário, que eu presto o serviço, utiliza demais, não é verdade, Dri? Sim. Porém, a ANS, ela me bloqueia. Ela fala, pô, mas aqui você não pode aumentar. Só pra gente ter noção, quanto que é mais ou menos um percentual de reajuste nas outras categorias, pra gente comparar com esses 12%? Quanto que é num plano por adesão, mais ou menos, que reajusta anualmente, e num plano empresarial? Mais alto hoje está sendo o de adesão. Adesão. Né, infelizmente, no mercado. Houve um tempo que o adesão ele era mais baixo, mas hoje o adesão ele ficou o reajuste mais alto por Uns conta da carteira 15% de assim, sinistro. mais ou menos? Não, mais. O reajuste de plano Você foi bonzinho adesão ele está aí, em torno cara. de 30%, 28%. Então, voltando lá naquela situação que o PME ele é interessante. Por quê? Hoje o reajuste ele mudou, ele não é mais como era antes. É uma situação também que a gente vai explicar no próximo vídeo, porque é bem, Tem muitos que ter mais um detalhes, tempo, lógico, tem detalhes. sim. E a Mas gente falando tem um tempo pra percentual explicar. primeiro. Mas em média de 18%, 19%, 20%. Então, tem uma variável. O adesão em torno de 28% a 30% e o individual 12%. Entendeu? Certo. Então, tem essa diferença aí que dá quase Então, 10, né? o que a gente pode concluir, né, 10%. e sim, isso é uma verdade, é que as operadoras elas acabaram apoiando a evolução dos planos empresariais por conta que elas tinham como lidar melhor com essa questão do reajuste. Sim. Porque, inclusive, reajuste é um tema muito polêmico, que ninguém gosta de ser reajustado. Você está pagando R$1.000, daqui a um ano seu plano vai para 1.300, 1.200, 1.250. Impacta, né, no nosso orçamento. Então, é uma coisa muito polêmica, porém, é ruim até para a própria operadora. Então aqui a gente vai dar uma também de advogado do diabo, porque a gente vai tentar explicar por que esse reajuste ele é tão alto,
né? Então Sim. vai parecer até que a gente está protegendo a operadora, mas na verdade o nosso papel como corretor é unir, né? Porque não existe essa rivalidade entre operadora e cliente que muitos veem dessa forma. A verdade é que o corretor, a gente precisa ensinar o cliente a utilizar melhor o plano para justamente facilitar esse reajuste aqui da operadora. Sim. Aconteceu, então, que elas começaram a sair do plano individual porque não podiam reajustar, porque o cliente aqui utilizava, e a medicina a gente sabe que é cara. Então, ela não conseguia equilibrar. Então, às vezes, o que acontecia de risco? Você aqui que tem o plano e você precisa utilizar, você corria o risco de estar numa operadora que ia entrar em falência, porque ela não tinha dinheiro para pagar isso. Então, a essência do seguro, que era te dar a segurança de ter o respaldo quando você precisar, ela começou a não poder te dar essa segurança porque o negócio começou a se tornar inviável, financeiramente falando. Então, tem que ser bom para a operadora, certo? Para ela poder, tem que ser lucrativo para ela poder crescer e te dar essa segurança. O seguro nada mais esse é um do dos que motivos isso. que hoje não existe mais os planos, essas operadoras, por exemplo, a Mil, Unimed, Sul América, eles não têm, antes existia um plano individual, né? O cliente, ele podia ligar na operadora e contratar um plano individual, esses planos de ponta. Hoje não tem mais, justamente por conta disso. Porque esses planos, eles oferecem atendimento nos melhores hospitais. Aí o cliente usa meio de forma indevida, o sinistro acaba indo lá para cima e o que acontece? Não pode reajustar muito, porque é um plano individual, a lei protege, aí vai reajustar, o cliente usa muito, vai no São Luís, que é um hospital que é bem caro, a gente sabe, usa muito, ultrapassa todos os limites, aí chega na hora do aumento, ele vai atrás do quê? Da proteção dele. Não pode reajustar mais que isso. Ele pode brigar e a ANS vai do lado dele, entendeu? Certo. Então, e a operadora faz o quê? Né? Fecha a porta, não dá para... Ela começou a criar dificuldade para comercializar esse produto. Sim, por esse motivo, aí passou, aí foi quando na verdade, nem dificuldade. Agora cortaram mesmo, né? Não existe mais. Já não existe há bastante tempo. possibilidade. Existe a possibilidade de contratar, mas não essas operadoras, por exemplo, como a Mil, Bradesco, Sul América, que tinham planos individuais. Adesão, hoje não. Então vamos voltar lá no preço, rei de carência. Então, preço, a gente entende que PME é o que vai te oferecer o melhor preço se você quiser uma cobertura com os principais hospitais, né? Sim. Se eu não quiser, dispenso essa cobertura, dispenso os hospitais de ponta, não faço necessidade de tê-los, então eu entendo que um plano individual cabe melhor do que um plano adesão, porque ele vai te atender por um reajuste mais controlado, certo? Certo. É mais ou menos isso. E aí, onde que o plano por adesão, qual a vantagem dele? Essa eu não consegui ainda entender. Quando que eu vou fazer? Quando, na verdade, eu quiser um hospital de ponta, mas eu não tiver um CNPJ. Sim, exatamente isso. Certo. Exatamente isso. Quando eu não tenho e nem tenho pretensão em abrir, por exemplo. Né? Porque também dá para fazer dessa forma. Você pode abrir um CNPJ para contratar, tem tempo de abertura. Como é que é isso? Vamos falar um pouco. Tem sim, Ricardo. Tem sim. Só que isso vai depender muito... Existe uma regra fixa para isso. Que são para, sabe aqueles empresários individuais? O microempreendedor individual, o empresário individual. MEI, né? Exatamente, o MEI, conhecido como MEI, né? O pessoal trata como MEI. Essa pessoa jurídica, existe um limite de tempo estipulado por todas as operadoras, porque isso está dentro da lei. Tá? Isso é uma RN, uma resolução normativa que fala que precisa ter no mínimo 6 meses de abertura dessa modalidade de empresa para poder contratar um plano de saúde, independentemente de qual seja. Uma seguradora, um plano de saúde, enfim. Agora, também existem regras dentro de outras operadoras que mesmo eu tenho, por exemplo, sabe aquela empresa que eu abro com um sócio? Uma sociedade limitada, por exemplo? Eu também tenho que ter um tempo de abertura nela para poder contratar determinada operadora ou seguradora. Certo. Então, isso são regras. É aí que entra aquela questão. Como isso é estipulado, sabe, Ricardo? Porque cada operador e cada seguradora com a sua regra, certo? Tudo bem, existe uma coisa meio que pré-estabelecida, mas algumas isso mesmo, existem sempre uns detalhezinhos. Que aí entra a figura do corretor, Ricardo. É o corretor que vai trazer aí nessa contratação essas informações que são esses detalhes aí para você ter a sua melhor escolha. Poxa, o corretor ele leva economia para o cliente. Ele consegue Segurança. fazer o cliente ter a melhor escolha, não se decepcionar ou se frustrar quando ele precisar cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua saúde.
né, e da tua família. Então, assim, ele lá fora é uma profissão muito bem vista, né? E aqui, infelizmente, por um histórico que existe, não é tão bem visto assim. Então, sim, tem muitos clientes que sabem o valor de um corretor e caminham sempre com ele, né? Qualquer mudança que ele vai fazer, ele não faz sem consultar o seu corretor. E isso é muito importante mesmo. Para finalizar o nosso primeiro bate-papo aqui, eu acho que esse é o ponto. A gente saber que é muita informação, mas que a gente está aqui justamente para isso. É lógico, nós vamos levar curiosidades, né, que vão despertar interesses em vocês, mas o nosso papel é dar essa consultoria. E é justamente por isso que a gente até se chama de consultor, porque realmente são muitos detalhes. Então eu queria agradecer ao Cadu, agradecer a Adriana, agradecer a Especial pela iniciativa. Se vocês quiserem colocar também perguntas, né, porque isso vai facilitar. Legal. A gente pode, de repente, no meio de um bate-papo, a gente lembrar, separar algumas das perguntas que vocês colocarem aí. Para esse primeiro episódio, acho que foi bacana. Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu, sim, chegar onde a gente queria. Também quero agradecer você, Ricardo. Foi muito legal, gostei bastante. Dri, obrigado, tá? Foi um prazer. Consulte seu corretor, hein? Faça isso. Por hoje é só, né? É isso.